Deuteronômio, capítulo 28, versículo 58, até o final do capítulo, versículo 68. Nós vamos ler de 58 a 68, tá? Diz assim a palavra do Senhor. Vamos completar hoje nossas leituras, meditações nesse impressionante capítulo, né? Diz a palavra: se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei que estão escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e temível, o Senhor teu Deus, então o Senhor fará espantosas as tuas pragas e as pragas da tua descendência, grandes e permanentes pragas e enfermidades malignas e duradouras, e fará tornar sobre ti todos os males do Egito, de que tu tiveste temor, e se apegarão a ti. Também o Senhor fará vir sobre ti toda enfermidade, toda praga, que não está escrita no livro desta lei, até que sejas destruído. E ficareis poucos em número, em lugar de haverem sido como as estrelas dos céus, uma multidão, porquanto não destes ouvidos à voz do Senhor teu Deus. E será que assim como o Senhor se deleitava em vós, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, assim o Senhor se deleitará em destruir-vos e consumir-vos, e desarraigados sereis da terra a qual passais a possuir. E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra, e ali servireis a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais, ao pau e à pedra. E nem ainda entre estas nações descansarás, nem a planta de teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração agitado, e desfalecidos de olhos, e desmaio de alma. E a tua vida, como em suspenso, estará diante de ti. E estremecerás de noite e de dia, e não crerás na tua própria vida. Pela manhã dirás: ah, quem me dera ver a noite? E à tarde dirás: ah, quem me dera ver a manhã? Pelo pasmo do teu coração que sentirás, e pelo que verás com os teus olhos. E o Senhor te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho de que te tenho dito, nunca jamais o verás. E ali sereis vendidos como escravos e escravos dos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. Amém. Vamos orar, meus irmãos, vamos pedir que Deus nos abençoe. Senhor, nós estamos aqui completando hoje, pela sua misericórdia, as nossas meditações nesse capítulo 28 de Deuteronômio. E pedimos que o Espírito Santo nos fale ao coração, Senhor, e aplique à nossa vida esses versos que nós acabamos de ler e que queremos meditar neles, em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém. Irmãos, vamos então hoje, com a graça do Senhor, completar aqui o nosso estudo do capítulo 28. Eu tenho dito para vocês que esse capítulo, ele é a maldição, a bênção e a maldição da lei. Mas a bênção, ela é um trecho, se nós formos observar, pequeno perto do trecho da maldição, que é muito maior. E é isso, irmãos, podemos crer, suponho, para mostrar exatamente, irmãos, tanto a gravidade da maldição, como que o próprio povo cairia mesmo nessa maldição. Não tinha como eles deixarem de cair porque o povo era desobediente. E nós vimos que a parte da bênção, ela é repetida, existe um paralelo entre o que diz, olha, aqui eu vou te abençoar, e se obedeceres, aqui eu vou te amaldiçoar, mostrando exatamente que a mesma situação, na mesma circunstância, por exemplo, do ganhar do teu pão, de ter a saúde,
seria uma coisa na bênção, seria uma coisa na maldição, seria uma coisa na obediência, seria uma coisa na maldição. E também falamos, irmãos, e vimos que existe uma repetição aqui na maldição. Em outras palavras, para se dar ênfase, para mostrar as palavras que Deus usa aqui, os irmãos devem ter percebido, são muito fortes, são muito duras, para mostrar exatamente a gravidade do pecado, mas é para mostrar como, meus irmãos, uma vida de pecado é uma vida realmente desgraçada, maldita, é uma vida sem nenhuma esperança, né? E nós temos visto aqui vários aspectos dessa maldição. Semana passada eu li com vocês mais a respeito dos estrangeiros, de como eles iriam servir os estrangeiros com dor, com angústia, porque eles não quiseram servir ao Senhor com alegria, com prazer. E aqui o texto vai mostrar mais uma vez, irmãos, a questão também de que eles seriam levados. Vai repetir essa questão do estrangeiro, vai colocar aqui duas situações especialmente, a questão da doença, da enfermidade gravíssima, que eles poderiam passar debaixo dessa maldição, e também da grande angústia que eles passariam na mão dos estrangeiros. De maneira que eles seriam levados para uma terra distante para adorar deuses estranhos, e eles ali não teriam paz, não teriam descanso de maneira nenhuma. Então, o texto, ele quer enfatizar aqui, irmãos, a questão da doença, da enfermidade e da grande dor, essa última parte agora, da grande dor, do grande sofrimento que o povo de Deus iria passar em relação à vida no estrangeiro, à situação que eles estariam ali. E existe um contraste aqui, irmãos, em que Deus ele está dizendo assim, olha, vocês viviam como escravos, oprimidos no Egito, e eu libertei vocês, mas vocês deixaram a mim e vocês vão voltar para o Egito, vocês vão voltar à situação de escravidão, vocês vão voltar ao sofrimento, à dor, à angústia que eu libertei vocês. Por quê, meus irmãos? O ponto aqui interessante é sempre a questão de Deus. Essas pessoas, na verdade, elas queriam ter saúde, elas queriam ter prosperidade, elas queriam ter o pão, riqueza, uma vida boa, elas queriam ter um governo justo, uma proteção nacional, a sua própria terra, a sua própria nação. Elas queriam ter tudo isso, mas sem Deus. Observe que o primeiro versículo desse trecho que nós estamos para ler hoje diz: se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei que estão escritas neste livro. Todas as palavras desta lei se resumem aqui, olha, para temeres este nome glorioso e temível, Senhor, teu Deus, Jeová, teu Deus, Jeová, teu Deus, mas que vocês desprezaram, não temeram que Ele que é glorioso e temível, Ele é Deus verdadeiro, então vocês não glorificaram a Ele, vocês não temeram a Ele, vocês não honraram a Ele, vocês queriam apenas o quê? Vocês queriam apenas a bênção, a saúde, a prosperidade, vocês queriam apenas a proteção do governo, a terra, a nação, mas vocês não queriam Deus. Vocês pensam que podem ter tudo isso sem Deus, não entendendo que, na verdade, Deus é Deus e Deus, portanto, é que é o verdadeiro descanso, a verdadeira alegria, a verdadeira paz, e que Ele, é dele que vem todas essas coisas. Ele mesmo é a bênção e dele vem toda a bênção, mas as pessoas não se satisfariam em Deus, não amariam o Senhor, gostariam de ter todas essas coisas, mas não o próprio Deus. Então aqui está, irmãos, a grande questão da loucura que é o pecado humano. E aqui está também que na lei do Antigo Testamento e na aliança do Antigo Testamento, inevitavelmente, essas pessoas seriam amaldiçoadas. Por quê? Porque o ser humano, ele é assim. Vamos pensar em Romanos capítulo 3, irmãos. Vocês que conhecem bem a carta de Romanos, vocês devem lembrar que no capítulo 3 de Romanos, o apóstolo Paulo toma vários trechos das Escrituras e faz uma apresentação do que é o homem natural. E ele diz assim, que esse homem natural,
ele não teme a Deus. Esse homem natural, ele não honra a Deus, ele ama o pecado. Esse homem natural, portanto, o problema básico dele é que ele não ouve Deus, não teme Deus, ele é assim, portanto, por natureza, de maneira, irmãos, que inevitavelmente, se não houver uma mudança no coração, se não houver a graça de Deus, o perdão de Deus, aqui está a maldição da lei que cairá sobre os homens. Eles não terão paz, eles não terão vida, eles não terão saúde nem paz. É o que resume aqui esse trecho que nós estamos estudando. Eles não terão sossego na sua vida. Por quê? Porque, irmãos, é impossível o ser humano ele ter paz sem a paz, que é Deus. O próprio Deus é a paz. Eles terem alegria sem se deleitarem no Senhor, que o próprio Deus é a alegria. A pessoa pode até ter algumas coisas na vida, irmãos. Ela pode ter pão, ter riqueza, ter coisas como o ser humano tem. Quantas pessoas nós não ouvimos falar? Pessoas famosas. É uma coisa que eu tenho observado ao ouvir de pessoas famosas, como elas são infelizes, como elas não têm paz, como elas vão caindo na bebida, no vício, nas drogas. Por quê? Porque elas estão em busca de alguma coisa. Como o homem rico não tem paz, como as pessoas elas não encontram verdadeiro descanso no seu coração, na sua vida. Por quê, irmãos? Porque é impossível. Podemos ter riqueza, podemos ter fama, podemos ter o que conseguimos nessa vida, mas se nós não tivermos aquele que é a paz, aquele que é o Senhor, aquele que é o Rei, aquele que é temível, aquele que é glorioso, aquele que é belo, aquele que deve ser honrado, se ele não for o nosso Deus, nós estamos perdidos. Mas graças a Deus, né? Vocês lembram que Jesus Cristo diz, porém, eu citei com vocês aqui Romanos capítulo 3, mas em João capítulo 17, você lembra que Jesus diz que a vida é vida eterna? É conhecer a Deus e ao Filho que enviaste. É conhecer a Ti como Deus, é Te ter como Deus. Percebe aí a diferença? A vida eterna, verdadeira paz no coração, verdadeira alegria no coração, verdadeiro descanso, está em Deus, é amar a Deus, é estar relacionado com Deus, reconciliado com Deus. Adão, a partir do momento que ele pecou contra Deus, ele ficou incomodado, ele se sentiu nu, aí ele ouviu a voz de Deus vindo no jardim, né? Caminhando no jardim, e se escondeu, irmãos. Mas lá no finalzinho da Bíblia diz o quê? São os 2 quadros, olha, no início da Bíblia diz aqui, né? Criação, queda, mas no fim da Bíblia tem o quê? Tem que Deus vem morar conosco. E Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E que vai ter descanso, não vai ter doença, não vai ter mais angústia, não vai ter mais nenhuma angústia no coração, mas apenas paz eterna e alegria eterna. E isso, irmãos, é o céu. O céu, às vezes a pessoa diz assim, né? Que céu é meramente ali porque as ruas vão ser belas, vai ser tudo maravilhoso. Sim, vai ser tudo belo, vai ser tudo maravilhoso. Mas o céu é o céu porque Deus está presente. Não é simplesmente porque eu vou morar num condomínio de luxo, sabe? E tudo bonito lá, né? Não, é porque Deus está presente. Deus realmente está presente. Então, é muito interessante, irmãos, nós avaliarmos isso, porque em Cristo Jesus isso é resolvido. Por isso que Jesus morreu na cruz, porque Ele nos reconcilia com Deus. Ele nos traz justiça, perdão, justificação gratuita, porque nós somos pecadores, e Ele nos dá o Espírito Santo de Deus, ou seja, Deus vem habitar em nós. Ele vem habitar em nós agora. O reino dele está em nós. É claro, irmãos, que nós temos pecados. É claro que nós vamos ter que lutar contra esses pecados, mas ele já habita em nós, nós já somos dele. Então importa realmente nós entendermos isso, irmãos, e nunca cairmos no erro que é comum ao ser humano de querer saúde, de querer o pão, de querer as coisas da vida, de querer segurança, mas não querer Deus. O cristão é aquele que entende, isso é absurdo, isso é loucura. E o cristão é aquele que pode até se regozijar, mesmo no sofrimento, mesmo na dor, porque ele já tem o principal, ele já tem o próprio Deus. Esses comentários que eu faço, irmãos, é para que nós possamos colocar esse trecho que nós vamos ler hoje
exatamente no contexto do Evangelho, daquilo que Jesus nos concedeu, nos deu, né? Vamos ler então, meus irmãos. Convido vocês a lerem. Não vamos fazer a leitura, fazer breves comentários dentro disso que nós já temos introduzido aqui o assunto aos irmãos. Diz aqui o versículo 58. E se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei que estão escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e temível o Senhor teu Deus, então o Senhor fará espantosas as tuas pragas, as pragas de tua descendência, grandes e permanentes pragas e enfermidades malignas e duradouras. A linguagem é forte. Pragas grandes, doenças, epidemias grandes e permanentes, malignas e duradouras. São palavras que nos mostram a gravidade dessas enfermidades. Para tornar sobre ti todos os males do Egito, de que tu tiveste temor, se apegarão a ti. Vocês lembram que o povo de Deus foi preservado de todas as pragas, mas aqui está dizendo que as pragas vão chegar neles, tendo eles abandonado a Deus, tendo eles abandonado o Senhor. Para vir sobre ti, versículo 68, toda enfermidade e toda praga que não está escrita no livro desta lei até que seja destruído. Então, ele apresenta aqui um ponto de gravidade ao máximo, dizendo assim, não somente as pragas citadas no livro da lei, mas as que não são citadas. Virão sobre ti toda enfermidade e toda praga que não está escrita no livro desta lei. Quer dizer, coisas que nem se cita aqui. Doenças, irmãos, enfermidades terríveis, que iam chegar ao povo de Deus na sua desobediência, no seu pecado. Ele continua dizendo no versículo 63, versículo 62, e ficareis, e sereis, para que seja destruído, versículo 61, e 62 diz, e ficareis poucos em número, em lugar de haverem sido como as estrelas do céu em multidão, porquanto não destes ouvidos à voz do Senhor teu Deus. Veja o reverso aqui, que a promessa era o quê? Multidão, como as estrelas do céu, mas eles ficaram poucos, porque eles não ouviram a Deus. É o reverso da promessa que Deus deu a Abraão. Reverso da promessa de saúde, que Deus deixou a doença só no Egito, mas ia cair sobre eles. É o reverso da promessa do número grande. Versículo 63. E será que, assim como o Senhor se deleitava em vós, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, assim o Senhor se deleitará em destruir-vos e consumir-vos, e desarraigados sereis da terra a qual passais a possuir. Esse texto mostra que Deus é glorificado e que isso honra Ele, tanto quando Ele salva, quando Ele ama, quando Ele traz graça, como Ele trouxe para Israel, tirando do Egito. Ele se deleitou, Ele se alegrou em trazê-los e salvá-los, mas também quando Ele traz juízo. Porque é justiça, irmãos. É justo que o Senhor traga juízo sobre a humanidade. Então aqui, veja, muitas vezes as pessoas, elas têm um entendimento, exatamente por causa do engano do pecado, elas querem assim, um Deus que seja só amor. Só amor. Um Deus que ame, e que ame o ser humano incondicionalmente nos seus pecados. Mas o amor de Deus é um amor justo, é um amor santo. A justiça de Deus, a santidade, a justiça de Deus é cheia de amor. Essas coisas não se combatem. Se nós tirarmos justiça do amor de Deus, não vai ser mais amor de Deus. Por quê? É um amor injusto. E Deus é justo, é amor, é justiça. E esses atributos divinos, eles não se combatem, eles não se contradizem. Então o que a Bíblia está mostrando aqui é que assim como o Senhor é cheio de graça, cheio de misericórdia, de forma também que Ele não contradiz a sua justiça, de maneira que